Berucotai quer dizer em língua hebraica, nos meus mandamentos, na mais raiz, nos meus estatutos, nos meus decretos. Berucotai em língua hebraica é o nome da porção. Vamos abrir nossos Rumashim, livro do Levítico. Hoje é a última porção do livro do Levítico, Sefer Vaikra. Na próxima semana nós estaremos entrando então no livro de Bamidbar, que quer dizer no deserto, é o livro dos números. E nós vamos prosseguindo, nós vamos caminhando, estudando a lei do Eterno, como foi ordenado pelo Eterno, como bem colocado esse versículo, caiu como uma luva, como se diz, né? O versículo que o irmão trouxe aqui, dizendo que o Eterno ordenou a Yehoshua, a Josué, né? Tem muita gente que gosta ali do capítulo 1 de Josué, de Yehoshua, o capítulo 1, verso 9. Não te ordenei eu ser forte, corajoso, mas o verso 7 é a chave para aquela promessa que o Eterno faz a Josué ali, aonde ele fala que estarei contigo, né, por onde quer que andares. Ou seja, essa promessa que o Eterno fala, estarei contigo aonde for, por onde quer que andares, ela está vinculada ao verso 7, como o irmão leu aqui, aonde o Eterno diz o quê? Medita na minha lei dia e noite, que não te apartes de ti o livro desta lei, porque esta é a promessa do Eterno. Os nossos Harhamim, os nossos sábios dizem que a presença, a Shekhinah, a presença do Eterno, ela habita aonde o mandamento é acompanhado da obediência. Veja que tremendo isso. Ou seja, onde tem o mandamento acompanhado da obediência, ali habita a presença de Hashem, a presença do Eterno. Todos encontraram? Eu não falei o capítulo? Perdão, capítulo 26. Fiquei aqui, né? Falando, não falei o capítulo. Capítulo 26, a partir do verso 3. Baruch Hashem, para sempre seja glorificado o nome do Eterno. Amém? Em língua hebraica nos diz assim o primeiro versículo, né? Verso 3. Im berukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru va'asitemotam. Diz assim, verso 3, se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar. E habitareis seguro na vossa terra. Darei shalom, darei paz na terra, e dormireis seguros, sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. Verso 8 diz, 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olharei para vós, e vos farei frutificar, e multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha, para dar lugar à nova.
porei o meu Mishkan, o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou Adonai, vosso Deus, que vos tirei da terra do Mitzraim, do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar ereto. Interessante essa colocação do Eterno, que o Eterno diz: tirei os timões do vosso jugo e vos fiz andar ereto. Quando o Eterno ele fala isso, aí sempre tem aquela pergunta: o que é os timões? O que o Eterno quis dizer, né, com os timões? Os timões, na verdade, eles são limitações que é colocado nas algemas dos escravos. Naquela época, os escravos israelitas, os hebreus no Egito, eles não andavam, eles não transitavam na terra do Egito como a gente vê na novela. A novela, ela está romantizando, está aliviando o cenário. Você vê ali eles transitando, se reunindo com facilidade, até mostra um tipo de opressão, mas a opressão era muito maior. Quando o Eterno diz: tirei os timões do vosso jugo e vos fiz andar ereto, você já tem uma noção que o povo de Deus não andava ereto, com a coluna reta na terra do Egito. Ou seja, haviam algemas que prendiam as mãos, prendiam os pés do hebreu e também prendia o pescoço. Entre uma algema de cada perna e a outra, entre uma algema e outra, existia uma corrente. E essa corrente era limitada, ela não permitia que o passo do escravo fosse muito largo. Ou seja, ele queria dar um passo largo, ele não podia, porque a corrente limitava, então o passo era curto. Justamente para quê? Para o escravo não poder correr rápido. E nas mãos a mesma coisa, eles não conseguiam abrir os braços, como a gente consegue hoje. Ou seja, havia também uma limitação nas algemas dos pulsos, que eles não conseguiam fazer isso aqui, ou seja, no máximo era isso aqui, ó. Quando fazia isso aqui já trancava a corrente. Então, por isso até o símbolo da liberdade, a gente bota lá no Google, liberdade, e bota nas imagens, vai aparecer alguém com algemas rompidas de braços abertos, geralmente de frente para o mar, para um campo aberto, né? Porque o escravo na época do Egito, ele não conseguia abrir os braços. Só que não para por aí, a limitação continuava, porque entre a corrente dos pés, que prende os pés, e a corrente que prende os braços, ela também era curta. Ou seja, nos Estados Unidos, um prisioneiro, quando entra diante de um júri, você vê lá ele entrando com correntes, né? Aquele macacão laranja, ele entra, mas entra ereto, com os braços abaixados, preso nas pernas também, mas com o povo de Israel era diferente, porque havia uma corrente que limitava aqui e aqui, de maneira que eles não conseguiam, eles até conseguiam ficar ereto essa corrente, mas não conseguiam levantar os braços muito. Quando eles tentavam fazer isso aqui para cima, a corrente trancava. Só que não para por aí. Entre a corrente que prende os pulsos, tinha outra que ligava no pescoço. E essa era mais curta ainda. Ou seja, o pescoço era próximo das mãos. Olha que interessante isso. Ou seja, ele era limitado, ele tentava dar o passo, trancava, ele tentava abrir, trancava, ele tentava levantar, não conseguia, porque a corrente limitava aqui e a outra limitava lá. Então eles andavam corcunda na terra do Egito. Eles andavam corcunda. Agora você imagina uma geração, 400 anos no Mitzraim, abaixo de opressão, gerações já nasciam com correntes nos pescoços.
Ou seja, a coluna não conseguia se desenvolver direito, plenamente. Cedo já tinha problema de coluna. As casas dos hebreus eram de pau a pique. Veja que quanta coisa está contido naquele passuque ali, naquele verso. Quando o Eterno diz, eu vos tirei os timões do vosso pescoço, ele está dizendo tudo isso, porque isso vem à memória do hebreu, quando vê o Eterno falando isso, eles já puxa um histórico de sofrimento. Então a casa dos hebreus, feita de pau a pique, que era aquela parede de palha com barro, né? Que nem a gente vê assim, geralmente no meio dos índios, no meio indígena, aquela casa de barro seco com palha, só que as portas eram pequenas, justamente porque eles tinham limitações de construir casas amplas, altas. As portas eram pequenas, até porque eles eram baixinhos, então eles entravam por dentro das casas, as portas eram baixinhas. Imagine você a cena. Então, quando nós olhamos na novela, por exemplo, que passa os 10 mandamentos, é legal trazer a história para o povo conhecer. Mas se nós vamos botar a realidade de como era mesmo, isso vai impactar o povo, de tamanha opressão e sofrimento. Aí nós vemos na novela o quê? Lá, Arão em cima de uma escada, eu vi essa cena. Arão em cima de uma escada, passando sangue nos umbrais das portas, sem algema, sem nada. E o povo perguntando, ele diz, não, isso aqui é porque Deus vai guardar, né, o sangue do cordeiro e deu ordem. Não, verdade, Deus deu essa ordem. Só que não era uma casa alta, não era uma porta alta, muito menos havia uma escada para ele subir. As portas eram baixinhas, pequeninhas, casinhas de escravos. Então veja o cenário, o contexto, veja o cenário que Israel vivia, que o povo hebreu vivia quando Deus libertou eles. Então o Eterno está dizendo o seguinte, eu dei a condição de vocês andar de cabeça erguida, eu tirei os timões, o jugo do vosso pescoço, e vos fiz andar de cabeça erguida, ou seja, em outras palavras, o Eterno está dizendo, eu devolvi a dignidade de vocês, porque dignidade é andar de cabeça erguida. Baruch Hashem. Então, quando o Eterno fala isso, eu vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus, eu tirei os timões dos vossos jugos e vos fiz andar ereto, tudo isso que eu falei está contido naquele verso. Amém? A Paraxá começa com um verso onde o Eterno diz, se permaneceres nos meus estatutos, se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, olha o verso, é uma condição. Quando o Eterno fala se, e no hebraico ali aparece o prefixo in, que quer dizer se, esse se é condicional, ou seja, se vocês fizerem isso, essas bênçãos sobrevirão sobre vocês, uma condição. Ou seja, se vocês guardarem os meus hukim, a palavra hebraica ali é hukim, estatutos. E para nós poder entender, a Torá, a lei do Eterno, ela é dividida, ela é, classificada, vamos dizer assim, em 3 classes. A primeira classe nós chamamos de mishpatim, que quer dizer juízos do Eterno. A segunda classe é edut, ou edot, e a terceira é hukim, estatuto. Sempre que nós lermos nas Escrituras, na lei de Deus, estatuto, este é o estatuto da lei, ali está contido o quê? A essência da Torá, é algo primordial para as nossas vidas. Então quando o Eterno diz, se vocês permanecerem nos meus estatutos, guardando os meus mandamentos, ou seja, essas bênçãos sobrevirão. O que o Eterno está dizendo? Guardar os meus estatutos é essencial para o nosso relacionamento com Deus, é isso que ele está querendo dizer.
Não existe um relacionamento, que nem eu sempre já falei aqui em outras oportunidades, um relacionamento bilateral, porque todo relacionamento tem que ser bilateral, não adianta ser unilateral, onde só Deus faz a sua parte. Não, nós também temos que fazer a nossa parte. É um relacionamento. Entre dois seres tem que ter as duas partes. O que o Eterno está dizendo? Se vocês fizerem a parte de vocês, que é guardar os meus mandamentos, eu vou fazer a minha parte, que é abençoar vocês, mandando chuva. Veja bem, então, a palavra de Deus, o mandamento de Deus é classificado, e quando aparece a palavra ali, rukim, ou rukat, é a palavra estatuto que está contido ali. E o interessante é que o Eterno vai fazer promessas, porque aquele que obedece os mandamentos de Deus, ou seja, as bênçãos do Eterno, ela vai nos garantir algumas coisas. Quando nós obedecemos a lei de Deus, o Eterno vai nos garantir, porque ele diz: eu confirmarei a minha aliança para convosco. Ele disse ali, se vocês fizerem direitinho, eu vou confirmar a aliança. E o que é a confirmação da aliança? A confirmação da aliança é justamente a bênção. Aonde existe a bênção do Eterno, existe a aliança com Deus. E uma das coisas que a lei de Deus, que o Eterno nos garante para aqueles que guardam e obedecem os seus mandamentos, é proteção. Proteção é algo garantido por Deus para aqueles que guardam os seus mandamentos. O reino garante segurança e proteção. Veja o que o Eterno falou. O Eterno diz ali na leitura, ele diz: a espada não passará pela sua terra. Ou seja, os inimigos não invadirão as suas terras. Haverá proteção, darei shalom, darei paz na vossa terra. Por quê? Porque primeiro o Eterno vem dizendo: eu darei a chuva ao seu tempo, a terra vai produzir o produto. O Eterno começa a prometer bênçãos ao seu povo, mas depois ele diz assim, e junto com isso eu darei shalom, eu darei paz. Interessante isso. Por que o Eterno fala isso? Porque nem sempre quem tem a bênção financeira tem paz. Não adianta nós sermos uma pessoa próspera financeiramente, mas nós não tivermos a shalom do Eterno. Isso daí é algo que, sim ou não? É assim que funciona. Às vezes é melhor ter paz do que dinheiro, porque o dinheiro traz muitas preocupações. O rei Salomão vai falar isso em Provérbios, ele vai falar isso em Kohelet, que é Eclesiastes. Salomão vai dizer: o que o rico ganha com tanta riqueza? Nada, só saber que ele é rico. Mas quando nós temos a shalom do Eterno, muda. Salomão ainda vai dizer que o rico, ele tem muitas preocupações, muitas coisas para cuidar, muito funcionário para cuidar. Ou seja, não adianta nada nós termos a bênção financeira se não tivermos a shalom do Eterno. Yeshua, quando vai subir, e ele reforça essa promessa, ele diz: eis que vos deixo a minha shalom, a minha paz. E Rabi Shaul vai dizer o quê? Que em Deus, através de Yeshua, nós temos o quê? A paz, a shalom que excede todo o entendimento. E o que é a shalom que excede todo o entendimento? É a shalom, já está dizendo, é a shalom que suplanta o entendimento humano. Porque a paz que o mundo oferece, ela é uma paz diferente da paz do Eterno, da shalom do Eterno. A paz que o mundo oferece, para nós podermos desfrutarmos da paz que o mundo oferece, nós vamos ter que, vamos precisar de algumas coisas. Por exemplo, nós vamos precisar de um ambiente calmo, tranquilo, uma música calma, a ausência de problemas. Para o mundo isso é paz. Mas a paz que excede o entendimento, a shalom do Eterno que excede o entendimento, ela não depende de ambientes e circunstâncias para você sentir essa shalom. Ou seja, você pode estar passando por problemas, seja o perrengue que for, mas você tem shalom no seu coração. E é por isso que ela excede o entendimento, porque as pessoas ao seu redor, elas vão olhar para você e vão ver como
elas não vão entender. Mas como pode o seu Irã ter paz, Shalom, com todo esse deserto, com toda essa prova? Como pode o irmão Solomar, como pode o irmão deles, como pode o rabino ter Shalom em meio a tantas circunstâncias, a tantos problemas? Eles olham para nós, eles não entendem. Por quê? Porque só Deus sabe os perrengues que nós passamos, que nós suportamos. Só Deus sabe. Porque se fosse uma pessoa que não tem comunhão com o Eterno, talvez já teria se suicidado. Tudo que o Eterno quer, tudo que o Eterno quer, isso mesmo, é vos dar paz. E tudo que o inimigo, Hassatã, quer é o que? Tirar essa paz. Verdade. Ou seja, as guerras, ela vem para tirar a nossa paz. O inimigo se levanta com situações adversas para tirar a nossa shalom, a nossa paz, porque a paz, ela é a bênção do Eterno, e tudo que o inimigo quer é tirar a bênção. E uma pessoa que não tem a comunhão com o Eterno, quando passa por dificuldades, se suicida. E vamos e viemos, nós presenciamos, né? Agora acho que deu uma parada, porque teve uns anos atrás que o que tinha de homens de Deus se suicidando, era missionário, era pastor, era, né? Que tinha de gente que se dizia servir a Deus se suicidando, não era brincadeira. Por quê? Porque não tinha Shalom do Eterno. E a Shalom do Eterno vem para trazer o que? Segurança. Nada melhor do que a gente estar em paz com uma situação, e até porque também ficar nervoso não vai resolver o problema. Várias vezes eu quebrando a cabeça, eu uso um exemplo pequeno para explicar o exemplo grande. Eu estava ali, a minha mãe acabou de se mudar, e eu que estou fazendo as coisinhas para ela, fui arrumar a torneira dela, já estava o dia todo fazendo, furando, colocando, parafusando, já estava cansado. No final do dia, a minha esposa já estava para chegar do serviço, então a gente já começa, né, a ficar cansado, é o final do dia, a gente já não rende como no começo do dia. E aí eu ali tentando botar a torneira, não sei, dei um mau jeito na torneira, começou a pingar, eu não conseguia resolver o problema. Bom, me estressei, acabei me estressando, que a gente acaba com pressa, a pressa, né? O que eu fiz? Desliguei o registro e falei: mãe, hoje a gente não vai mexer na água aqui, no apartamento, e amanhã eu arrumo. Quando eu acordei de manhã, irmãos, não deu 5 minutos eu resolvi o problema. Por quê? Porque de manhã eu me acordei descansado, com a mente tranquila, cheguei ali, analisei a situação e vi que não era nada daquilo que eu já estava pensando que era. Ou seja, quando nós não temos paz, às vezes o problema é desse tamanho, mas a gente faz dele deste tamanho. Qualquer anãozinho que nos afronta parece um gigante, porque estamos sem a Shalom do Eterno. Verdade. E quando nós temos Shalom, nós temos o que? Alegria. E as Escrituras vão dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, e o inimigo quer o quê? Tirar a nossa alegria, a nossa paz, porque se ele tirar essas coisas de nós, nós perdemos a nossa força. Interessante isso. Então o Eterno promete proteção, vocês vão ter paz na terra de vocês. E aí quando nós falamos de proteção para aqueles que guardam os mandamentos do Eterno, logo nós pensamos o quê? O salmo conhecido, Terrilim 91, que vai dizer: aquele que habita no esconderijo de Hashem, do Eterno, do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí você vai ver, esse é o salmo da proteção. Inclusive nós chegamos na casa, às vezes, de pessoas, dos irmãos católicos, né? Eles têm o costume de deixar o Salmo 91 aberto, porque eles acreditam que aquele salmo ali, ele vai trazer uma proteção para dentro da casa. Às vezes a folha chega a estar amarela já ali, né? Em cima da estante, porque eles acreditam, porque é o Terrilim, o salmo da proteção. Só que a pergunta é, o Terrilim ele promete proteção, ali o salmista vai dizer: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e aí vai começar a citar o que? As garantias para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, né? Vai dizer o que?
praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ou seja, começa a citar proteção de Hashem para a nossa vida. Só que a pergunta é, adianta nós deixarmos o Salmo 91 em cima da estante? Não adianta. O que vai adiantar? O que nós temos que fazer para que as promessas contidas nesse Terrilim, nesse Salmo, venha de fato se fazer presente na nossa vida? O que nós temos que fazer? Está no Passuque 1, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. E a pergunta é, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Exatamente, obedecer os seus mandamentos. Porque uma coisa é visitar, ele não está falando aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Não, visitar é uma coisa, mas habitar é outra coisa. E habitar no esconderijo do Altíssimo está vinculado ao próprio Eterno, ou seja, habitar no esconderijo do Altíssimo é habitar em Deus, em Hashem, é habitar nele. Por isso que Davi, Hamelech, o rei Davi, ele vai dizer, o Senhor é o meu esconderijo no dia da adversidade. Ou seja, o Eterno é o nosso esconderijo. Então, o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Significa habitar em Deus. E quando eu falo em habitar em Deus, logo eu lembro de Jacó Avino, o nosso patriarca Jacó, e Yehoshua, o próprio Josué. Porque quando nós lemos o texto ali, principalmente em Bereshit, em Gênesis, que vai falar sobre Esav, Esaú e Jacó, vai dizer assim, Esav era perito caçador, mas quando fala de Yaakov, de Jacó, vai dizer, Jacó porém habitava em tendas. E aqui quando nós lemos com um olhar mais clínico o texto da Torá no texto hebraico, logo nós encontramos um sod. Sod quer dizer em língua hebraica mistério, segredo, é o 4º nível de interpretação bíblica da hermenêutica judaica chamada pardês. E o sod, o mistério que nós encontramos no texto quando fala que Yaakov Avino, Jacó, o nosso pai, ele habitava em tendas, ali encontramos algo interessante no 4º nível, porque a palavra tendas no plural em língua hebraica é ohalim. Ohalim quer dizer tendas no plural, ohalim. Só que existe uma técnica de interpretação rabínica que quando nós pegamos uma palavra hebraica, essa técnica chamada de temurá, ou seja, permite que aquele que está lendo o texto venha pegar uma determinada palavra e ele troca a ordem, ele permuta as letras da palavra e vê as palavras que podem formar a partir daquelas letras ali. Então, se nós pegarmos a palavra ohalim, que quer dizer tendas, e nós trocarmos as letras de lugar, apareceria a palavra Elohim. Então, de ohalim vira Elohim, ou seja, Elohim, nós sabemos que é o título atribuído ao Eterno, a Adonai. Então não seria errado num 4º nível de interpretação dizer que Yaakov habitava em tendas. Não, poderíamos interpretar que Jacó habitava em Deus, porque nós permutaríamos as letras, aparecia a palavra Elohim. Olha que interessante isso. E isso abre um leque para a interpretação, porque quando a Bíblia diz, as Escrituras diz, a Torá diz, que Yaakov habitava em tendas, a pergunta é, o que tinha na tenda que fazia com que Jacó ficasse na tenda? Algo acontecia na tenda que atraía a atenção de Jacó. Então os nossos sábios dizem que o que atraía Jacó na tenda, a ficar na tenda, era os ensinamentos que Isaac trazia dentro da tenda, que provavelmente também ele aprendeu com Abraão, e as próprias experiências de Isaac também, que ele falava do Eterno, e Jacó gostava de ouvir.
E isso fazia com que ele ficasse o quê? Na tenda. Ou seja, Yaakov habitava no eterno. Quando a Bíblia diz que Yaakov habitava em Ohalim, tendas, aparece a palavra Elohim, ele habitava no eterno. De que forma Jacó habitava no eterno? Veja, eu estou explicando o Terrilim 91. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Yaakov habitava no eterno, em Deus, em Elohim, guardando os seus mandamentos. E a mesma expressão vai aparecer quando fala acerca de Josué e Yehoshua. A Bíblia vai dizer o quê? Que Yehoshua não se apartava da tenda do Mishkan. Interessante isso. Ali a tenda que se refere agora não é a tenda dos patriarcas, mas o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Moshe Rabbeinu, Moisés, consultava o Eterno e ele saía para falar para o povo, passar para o povo aquilo que Deus havia designado. E as escrituras vão dizer que Yehoshua, Josué, não se apartava do tabernáculo. E a palavra aparece ali, tenda, no singular. E a palavra, por exemplo, tem tendas ali onde Jacó habitava, é o Ohalim, que é plural. Mas quando diz que Yehoshua habitava em tenda, não se apartava da tenda, que é a tenda do Eterno, aí a palavra é singular, não é plural. Então, se Ohalim é tendas no plural, tenda no singular é Ohel, Ha-Ohel. E também, se nós permutarmos as letras, vai aparecer a palavra Elohá, que é o singular de Elohim, que é um dos nomes atribuídos a Hashem, ao Eterno também. Então também não seria errado nós dizermos o quê? Que Yehoshua, Josué, não se apartava do Eterno. Porque é no Mishkan, é na tenda que o Eterno habita ali. Que a presença Shekhinah de Hashem repousava. A palavra Shekhinah vem da palavra Shochen, que quer dizer repousar sobre. Então Shekhinah, que é a presença divina, geralmente traduzido como a presença divina, quer dizer exatamente isso. A presença divina que repousa sobre o tabernáculo. E aí então, Rav Shaul, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que nós somos mishkanim, tendas, ou tabernáculos, templos do Espírito de Deus, ou seja, a presença Shekhinah repousa sobre aqueles que obedecem os mandamentos de Hashem. Olha que interessante isso. Então, a proteção é algo garantido pelo Eterno, para aqueles que guardam os seus mandamentos. E nós vimos o caso de Jacó e vimos o caso de Josué. Só que também tem o caso que eu gosto muito de citar, é o caso dos 3 homens que estavam na Babilônia, chamado de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem não conhece essa história? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam lá em Babel, na Babilônia, e aí foi dito assim, ó: ao soar do pífaro, ao soar das trombetas, quando rugirem os tambores, todos devem se prostrar para a estátua do rei. No caso ali, Nabucodonosor. Aquele que não se prostrar será o quê? Lançado na fornalha de fogo. E o pecado de idolatria, nós chamamos em língua hebraica de avodazará, idolatria, ele é um mandamento, uma proibição do Eterno, um mandamento proibitivo, que nós não podemos quebrar para salvar a nossa vida. Por isso que lá em Rit Galut, no Apocalipse, vai falar daqueles que foram mortos por não se prostrar à imagem da besta. Porque não tem como nós dizer assim, ó, eu vou me prostrar aqui rapidinho, Deus sabe do meu coração, só para salvar minha vida, mas o Eterno sabe que eu não estou adorando. Não, esse mandamento nós chamamos de Pikuach Nefesh, ou seja, são 3 mandamentos que proíbem a pessoa de fazer, por mais que seja para salvar a sua vida. Um é o pecado da idolatria, o outro é relacionamento sexual ilícito e o outro é o homicídio. Se alguém disser, mata essa pessoa, senão eu te mato, você vai ter que dizer, então me mata porque eu não vou matar ninguém. Se alguém disser, te deita com este animal, ou se deita com outro homem, ou se deita com outra mulher,
senão eu te mato. Então me mata, porque eu não vou me deitar com ninguém. Você não pode quebrar esse mandamento para salvar sua vida, principalmente também o da Avodazará, que é a idolatria. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles correram o risco. Eles sabiam que eles iam morrer. Não. Eles sabiam que esperava aqueles que não se prostrassem à estátua. Quando soou os instrumentos, o que eles falam? A Bíblia fala que todo mundo se prostrou, mas os 3 ficaram em pé. Glória a Deus. Aleluia, Baruch Hashem. O que fizeram? Pegaram esses 3 homens e lançaram aonde? Na fornalha de fogo. Só que quando eles foram lançados na fornalha de fogo, as Escrituras nos dizem o quê? Que nem um só fio da sua cabeça foi chamuscado. E o fogo era tão alto que as Escrituras vão nos dizer que aqueles que lançaram os 3 dentro da fornalha, eles morreram só por chegar perto da fornalha. Então imagine você o calor que era a fornalha. E as Escrituras vão dizer o que? Que eles caem lá dentro e eles transitam lá dentro da fornalha. Então Nabucodonosor, ele vai olhar e vai ver e vai dizer: ué, mas nós não lançamos 3 lá dentro? Por que eu estou enxergando 4 lá dentro? Lembra que em outra oportunidade eu falei que quando o 4 se manifesta, o que acontece? Quem lembra? A porta se abre. O 4 é a letra Dalet, quer dizer, o nome da letra, a 4ª letra é porta, né? E se você olhar também, realmente, a letra Dalet, ela parece o marco de uma porta. É interessante isso. Ou seja, quando o 4º homem se manifestou dentro da fornalha, o que aconteceu? Uma porta se abriu. E os nossos Harhamim, os nossos sábios de abençoada memória, dizem que este 4º homem, ele, segundo Nabucodonosor, tinha um aspecto dos filhos dos deuses. Por quê? Porque era um ser glorioso. Os nossos sábios vão dizer que este 4º homem, ele estava por cima dos 3. Ou seja, como se fosse uma porta, como se aqueles 3 tivessem entrado dentro de uma porta, e dentro daquela porta o fogo da Babilônia, da fornalha, não consumia os 3. E quem é aquele 4º homem? Nós sabemos que aquele 4º homem é Yeshua HaMashiach, porque ele disse: eu sou a porta, e aquele que passa por mim não morre, mas tem o que? Haim Lanetzach, a vida eterna. A lei de Deus, ela nos promete, ela nos garante: eu serei o seu escudo, eu vou adiante de vós. O Eterno é que nos protege. Também tem o exemplo lá em Apocalipse, interessante isso. Veja bem, a proteção do Eterno, ela é dada para quem guarda os mandamentos do Eterno, se esforça, né, em guardar. Há ali um esforço da parte de quem quer servir a Deus. Lá no Sefer Hit Galut, o livro do Apocalipse, vai falar dos selados do Eterno. Apocalipse 7 vai dizer o seguinte, vai dizer lá, vamos abrir o texto. Bom, você não precisa abrir agora, eu lembrei o texto. Diz assim, ó, que os anjos, né, vão começar a ministrar a ira do Eterno, e aí foi dita uma voz para esses anjos dizendo o seguinte: não danifiquem a terra, nem o mar, não danifiquem nada, mas somente o homem. Mas não faça nada ainda até que os selados de Deus, os homens de Deus sejam selados, os escolhidos de Hashem sejam selados, porque o que esse selo vai trazer? Proteção. Porque quando esses anjos começarem a ministrar a ira do Eterno, eles vão olhar o selo de Deus sobre a vida das pessoas, e eles vão entender que ali eles não podem ferir, e vão ferir os demais. Por quê? Porque o Eterno garantiu proteção para aqueles que o temem. E aí, o que é o selo? Você vai olhar lá no Apocalipse, em casa você lê que o selo do Eterno, ele está onde? Na mão e na fronte.
interessante isso, porque a marca da besta, ela também é na mão e na fronte. Interessante isso. E aí os nossos sábios vão dizer o que é a marca, o que é o selo do Eterno, que fica na mão e na fronte. Isso nós encontramos aonde? Deuteronômio 6, verso 8. O que chartam leot al iadecha verrayu letotafot benenecha, e atarás na tua mão, e será por sinal entre os teus olhos. O que? Os mandamentos do Eterno. Isso é a ordem de usar o que? O tefilim. Tefilim, para quem não sabe, é a caixinha de couro que contém os mandamentos do Eterno ali dentro, e ele tem tiras de couro, essa caixa. E essa caixa, ela é amarrada na mão, no braço, e também é colocada, presa, fixa aqui na fronte. E o judeu fazendo shacharit, fazendo minhai arvit, que é as 3 orações do dia, eles usam o tefilim e ali eles oram. Por que o Eterno pede para colocar o mandamento na testa, na fronte e no braço? Porque quando nós usamos o tefilim na frente, o Eterno está querendo nos ensinar alguma coisa, algo que os mandamentos de Deus devem estar onde? Na nossa mente. Mas é só na mente que o Eterno quer que os mandamentos estejam? Não. Por isso ele vai pedir para botar também no braço. Por quê? Porque o braço, veja bem, a gente usa o braço para fazer as coisas. Ou seja, o braço simboliza a ação do ser humano. Então o que o Eterno está dizendo? Não basta só ter um mandamento aqui, mas tem que ter aqui na prática. Então toda vez que um judeu coloca o tefilim, ele lembra, o mandamento do Eterno tem que estar na minha mente e tem que estar na minha vida cotidiana, na minha prática. E é exatamente isso que é o selo de Deus lá no Apocalipse. Por quê? Porque os anjos que vão ministrar a ira, eles vão ver, vão discernir entre aqueles que praticam os mandamentos de Deus e aqueles que não praticam. Se o selo de Deus é ter o mandamento de Deus aqui e aqui, simbolizando que tem que estar na memória e tem que estar na ação, a marca da besta é justamente ao contrário. É aqueles que não têm o mandamento de Deus na fronte e não têm os mandamentos de Deus na sua prática diária. E é sobre esses que a ira de Deus vai vir. Veja que interessante isso, porque quando nós rejeitamos os mandamentos do Eterno, nós estamos se equiparando, se igualando, sendo filhos de quem? Rassatã. É o que Yeshua fala para os judeus. Eles dizem, somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andavam nas obras de Abraão, porque Abraão guardava os mandamentos de Deus. Vocês são filhos de Rassatã, do diabo, porque vocês fazem as obras dele. Ou seja, o diabo não se firmou na verdade, Rassatã não se firmou na verdade, ele odeia os mandamentos do Eterno. E é interessante que eu ouvi essa semana um outro rabino falando, que a gente se escuta, né? E eu nunca tinha prestado atenção, mas quando você vai num terreiro, né? Você vai eu não posso falar porque isso aqui vai para o YouTube, mas quando você vai dentro de um outro ambiente, de uma outra religião, onde recebem entidades e você sabe qual que é, geralmente quando as pessoas recorrem a essas entidades, a entidade pede para você fazer algo. Você não, a pessoa que vai, né? E se você parar para analisar, a entidade sempre vai pedir para que você faça algo que fira os mandamentos do Eterno. Vai pedir dinheiro, vai pedir a melhor bebida, vai pedir uma comida, eles pedem muitas coisas, mas eles vão pedir para você fazer algo que quebra os mandamentos do Eterno, porque as entidades não amam, elas odeiam os mandamentos do Eterno. Então a marca da besta é justamente isso. Interessante isso. Então, para nós prosseguir aqui, proteção para quem guarda os mandamentos do Eterno. Lembra de Josafá?
Josafá, homem íntegro, temia o Eterno. Ele era o rei de Judá, reino do sul. O reino havia se dividido, 10 das tribos do norte adotaram um rei. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, tinham o seu reinado também, o seu rei. Josafá reinava no sul e Acabe reinava no norte. Você sabe que Acabe quebrava os mandamentos do Eterno, perseguia os profetas de Hashem. Mas as escrituras vão dizer que Josafá não. Josafá temia o Eterno. E por diversas vezes o Eterno deu livramento e protegeu Josafá, porque Josafá temia o Eterno. Josafá guardava os mandamentos de Deus. Lembra naquela guerra que Josafá vai vestido de rei para ajudar quem? Acabe. E Acabe se disfarça de um soldado e deixa Josafá vestido de rei, porque a cabeça de Acabe era pedida pelos inimigos. Então o que Acabe pensou? Eu vou me disfarçar de soldado. Olha, isso aqui é muito interessante que eu vou falar. Eu vou me disfarçar de soldado e vou deixar Josafá vestido de rei, e os inimigos vão achar que Josafá sou eu e vão matar Josafá e eu vou sair ileso. Olha o que Acabe pensou. Só que as escrituras vão dizer que aconteceu exatamente isso, que os inimigos viram Josafá, lá está o rei de Israel, e eles vieram para matar Josafá, cercaram Josafá, e Josafá, quando se viu cercado pelo inimigo, as escrituras vão dizer que ele clama ao Senhor, e o Senhor dá livramento para Josafá. Sabe por quê? Porque Josafá temia a Deus e guardava os seus mandamentos. Só que as escrituras vão falar algo interessante, que a guerra está lá, né, no auge da guerra. Um soldado lá do outro lado do campo de batalha, ele pega o seu arco e atira uma flecha a esmo. Tirou uma bala perdida. E as escrituras vão dizer que essa flecha vai e atinge aonde? Atinge Acabe. Mas Acabe não estava vestido de soldado com armadura, sim, mas as escrituras vão dizer que a flecha entra pela brecha da armadura. Olha que interessante isso. Quando a flecha entra na brecha da armadura, Acabe foi ferido e ele disse: volta porque estou gravemente ferido. E as escrituras vão dizer que Acabe morreu. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é profana, entenda uma coisa, queridos, Satã não precisa de muito para tentar acabar com a nossa vida, é apenas uma brecha na armadura. Uma brechinha já é o suficiente para ele. Se não é a misericórdia do Eterno, nós já estávamos mortos. E por que Acabe morreu? Porque Acabe se preocupava com a aparência, ele não se preocupava com o interior. Porque no mundo espiritual não tem disfarce. Não adianta eu querer passar uma coisa para as pessoas, mas eu não viver aquilo que eu estou transmitindo. Josafá, perdão, não, eu disse Josafá antes, não, é Acabe, perdão, corrigindo. Acabe pensava o que? Não, ninguém vai saber de nada, eu estou aqui disfarçado, ninguém vai me ver. Mas o mundo espiritual conhece quem é quem. E quando, Baruch Hashem, e quando a flecha foi atirada, uma bala perdida, foi atingir exatamente na brecha de Acabe. Porque não adianta nós querer transparecer uma coisa e viver outra. Enquanto Josafá estava lá naquela saia justa, como se fala, né? Uma sinuca de bico. Acabe botou Josafá na sinuca de bico. Foram todo mundo para cima, porque matou o rei, é que nem no xadrez, né? Matou o rei, acabou a guerra. Venceu. Eles foram, tá lá o rei, quando eles foram, tudo Josafá vestido de rei. Clamou o Eterno, e o Eterno deu livramento para Josafá, porque proteção é algo garantido para aqueles que obedecem os mandamentos do Eterno. Baruch Hashem. Outra coisa que o Eterno promete para aqueles que guardam os seus mandamentos: bem-estar e prosperidade. Baruch Hashem.
Salmo 1, Terrilim 1, do verso 1 ao 3 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O perfil deste homem é alguém que guarda os mandamentos de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Se eu não me deter no caminho do pecador, então eu estou me detendo no caminho aonde? Do eterno, daqui do chá, da santidade. Então, para esses que se detêm no caminho do eterno, cujo salmo vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite, é a continuação do salmo, aí vem a promessa: serão como árvores plantadas junto a ribeiros, cujas suas folhas não murcham, o seu fruto dá na estação própria. Ou seja, bem-estar e prosperidade é garantido pelo Eterno para aqueles que obedecem os seus mandamentos e medita na lei dia e noite. E aqueles que guardam os mandamentos do Eterno, ele é comparado por Yeshua como o quê? A terra boa. Lembra da parábola da semente? Interessante isso, porque são 4 tipos de... A parábola não é a parábola da semente, né? É a parábola do semeador, mas ali o foco não é a semente, o foco é a terra. São 4 tipos de solo, ou 4 de novo se manifestando. Ou seja, o primeiro solo é o que? É a beira do caminho. A semente caiu na beira do caminho, o pássaro comeu. A segunda caiu aonde? No meio das pedras. Cresceu, mas não se firmou, não tinha raízes, logo também morreu. O terceiro que? No meio dos espinhos, foi sufocado pelos espinhos. E aí o que Yeshua fala? A palavra, as promessas de Hashem são sufocadas pelos cuidados da vida, porque não tem paz, não tem shalom. Lembra que nós estávamos falando? E o quarto tipo é a terra boa. A terra boa é o quarto tipo de solo. E esse quarto tipo de solo é o que? É aquele que guarda os mandamentos do Eterno. E Yeshua vai dizer: esse sim vai receber a semente que é a palavra de Hashem, a Torá, e vai gerar o que? 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, haverá prosperidade, haverá crescimento, vai se multiplicar. Por quê? Bem-estar e prosperidade é garantido para aqueles que obedecem os mandamentos do Eterno. Outra promessa de Deus: vitória sobre os adversários. Você leu lá: 5 de vós, isso é outra coisa forte que eu vou falar, 5 de vós perseguirão a 1000 dos inimigos, 100 de vós perseguirão a 10.000 dos inimigos. Olha que interessante isso aqui que o Eterno está dizendo: vocês vão vencer, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão vencer os inimigos, mesmo que vocês estejam em desvantagem. 5 contra 1000, 100 contra 10.000. E se você olhar a história de Israel, por diversas vezes Israel se viu em desvantagem e conseguiu abater os seus inimigos. Lembra de Davi e Golias? Um gigante, e Davi, né? Se nós se deparasse agora com aquela cena, você visse Golias, 6 côvados e 3 palmos, as escrituras dizem. E o côvado se mede da ponta da mão à ponta do cotovelo, né? Do dedo maior até a ponta do cotovelo, aqui tem um côvado. Se você contar 6 côvados, dá maior que essa parede aqui, e mais 3 palmos. Então se eu olhar Golias, eu ia olhar Golias, ia olhar Davi. Se nós se deparasse com essa cena, eu tenho certeza, seguindo a lógica humana, todo mundo ia apostar em Golias. Não, Golias é maior, Golias vai vencer, tem mais vantagem. Davi está na desvantagem, porque Davi está até sem armadura, e Golias não é qualquer um. As escrituras vão dizer o quê? Que Golias tinha um capacete de bronze, e capacete de bronze quer dizer muita coisa, é como se fosse a divisa do soldado. No militarismo a gente vê na hierarquia as divisas. Golias
possuía divisas, porque o capacete naquela época era o capacete. Quando as escrituras falam que Golias tinha um capacete de bronze, ali está querendo dizer que ele era alguém grande dentro do exército. Imagine você, ele era grande dentro do exército dos filisteus. E Davi nem armadura tinha, e quando Saul tentou dar armadura para ele, ele botou a armadura de Shaul, e viu que não caiu bem, e ele devolveu. Sabe por quê? Porque Davi não luta guerras espirituais com armas dos outros. Davi levou confiança mais naquilo cujo ele foi trabalhado, ele foi preparado, do que lutar com a armadura de Shaul. E aí o que acontece? Ele vai, se conhece a história, ele derruba Golias mesmo estando em desvantagem. Interessante isso. Abraão, a Bíblia vai dizer o que 5 reis dominam Sodoma, dominam Gomorra, né? Levam Ló, sobrinho de Abraão, cativo, e Abraão então é levado cativo. Ló é levado cativo, e isso cai nos ouvidos de Abraão: teu sobrinho foi levado cativo. E Abraão, com 318 homens, venceu os 5 reis mais poderosos da terra, com 318 homens. Também, se nós olhássemos a guerra, nós ia ver, não, Abraão está em desvantagem, todo mundo ia apostar nos 5 reis mais poderosos. Abraão, com 318, está em desvantagem. Mas as escrituras vão dizer que Abraão venceu sim, mesmo estando em desvantagem, porque é garantia do eterno para aqueles que cumprem os seus mandamentos. Então, para você entender o que Deus está dizendo, eu não sei qual é o tamanho da guerra que você está passando. Talvez você olhe para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, para dentro do ministério, para dentro de si, e você olha o tamanho da guerra, e a impressão que dá é que você vai perder essa guerra. A impressão que dá, parece que você está em desvantagem. O inimigo está ali botando pressão psicológica, mas o Eterno está dizendo o que nesta noite? Você parece que está em desvantagem? Tudo bem, mas é promessa do Eterno você ganhar as suas guerras, as suas batalhas, mesmo estando em desvantagem. Lembra de Eliseu? Eliseu ficava dando as dicas para o rei de Israel, né? Porque a Síria ficava botando emboscadas para matar o rei de Israel, e Eliseu, o homem de Deus, na oração, Deus revelava para ele, ele dizia para o rei de Israel: quando você ir para tal lugar, você não passa por aqui, tem uma emboscada lá, vai por outro lugar. E assim Deus ia dando livramento para o rei de Israel. E aí os inimigos falaram o seguinte: mas a gente nunca consegue pegar esse rei. Toda vez que a gente bota uma emboscada, esse rei parece que adivinha aonde nós estamos indo, aonde nós estamos emboscada, de maneira que o rei da Síria chega a achar que tem alguém vendendo informação. Chega para seu capitão e diz: não vai me dizer quem de nós é pelo rei de Israel? Porque então, só pode ser, tem alguém traindo aí. Tem alguém passando informação. Aí sabe o que o soldado da Síria falou para o rei? Não, rei, sabe o que é? Profeta Eliseu. Eliseu, o homem de Deus, Deus revela para ele, e ele fica passando as informações para o rei, e assim por isso que o senhor não consegue pegar o rei de Israel. O profeta está revelando tudo para ele. Sabe o que o rei falou? Vamos acabar com esse profeta então. Só que quando alguém compra uma guerra contigo, se você estiver guardando os mandamentos do Eterno, não é contigo que eles estão comprando a guerra, está comprando a guerra com o Eterno. E aí o exército da Síria cerca o acampamento ali, né, a tenda de Eliseu, está lá no capítulo 6 de 2 Reis, cerca o acampamento de Eliseu, e aí então o moço de Eliseu sai da tenda e vê a tenda cercada por carros, cavaleiros, soldados do exército da Síria. Ele fica com medo, entra dentro da tenda: profeta, a tenda está cercada. Aí Eliseu falou: não, Eliseu orou ao Eterno e disse: Adonai,
abre os olhos desse moço para que ele veja. Então as escrituras vai dizer que Hashem abre os olhos do moço, e quando ele sai de novo para olhar o exército inimigo, ele vê o acampamento de Eliseu, a tenda de Eliseu, cercada por milhares de anjos de Malachim do Eterno, que estavam ali para fazer o quê? Proteção, segurança para o servo de Deus. Que interessante isso. Porque proteção, bem-estar e vitória sobre os adversários é algo garantido pela palavra do Eterno. A presença divina habita em quem guarda os mandamentos de Deus. Como eu disse no início, os sábios dizem: a Shekhinah habita aonde o mandamento é acompanhado da obediência. Obedeceu a palavra do Eterno, a presença de Deus está sobre a sua vida. Nós já vamos encerrar. Veja bem, em Mishlei, Provérbios 28:9, Salomão vai dizer: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Eterno, até a sua oração é abominável. Olha só, Provérbios 28:9, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Eterno, até a sua oração é abominável. Então, se a oração de quem desvia o ouvido de ouvir a lei do Eterno, se a oração é abominável, imagine você como que o Eterno enxerga a vida dessas pessoas, que não quer saber da lei de Deus. E ontem na nossa comunhão eu falei, que no hebraico a expressão abominável, abominação, vem do sentido que virar o rosto com repulsa, com nojo, Então, veja bem, porque a presença de Deus habita com quem ama os mandamentos do Eterno. É aonde o Eterno promete a Yehoshua, lá no passuque que o irmão leu: se meditares, não apartares essa lei da tua boca, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu serei contigo por onde quer que fores. Ou seja, a minha presença é garantida contigo se tu guardares os meus mandamentos. A presença de Deus habita onde o mandamento é acompanhado da obediência. E as consequências para quem não obedece à lei de Deus? Porque o Eterno, o texto continua ali, eu li só um pedaço. O Eterno vai falar daqueles que obedecem, vocês vão, está garantido, proteção, vitória sobre os inimigos, bem-estar, prosperidade, a minha presença vai estar contigo. E ao contrário, quem desobedecer é justamente ao contrário, não vai ter vitória sobre os inimigos, não vai ter prosperidade, não vai ter shalom, a minha presença não estará. Interessante que o Eterno vai dizer, aqui é algo preciosíssimo: o animal selvagem, está no verso 22 daquele texto que nós lemos ali, Levítico 26, 22, o Eterno vai dizer para aqueles que não guardarem os mandamentos do Eterno. Lembra que ele falou ali, eu vou tirar da terra de vocês, para aqueles que guardarem, eu vou tirar da terra de vocês os animais nocivos, os animais selvagens. Só que no verso 22, para aqueles que não guardam os mandamentos de Deus, está lá assim, o animal selvagem devorará os seus filhos, para aqueles que não guardem os mandamentos de Deus. Só que aqui também tem uma interpretação mais cabalística, mais espiritual desse versículo. Os nossos sábios dizem que esse animal selvagem justamente é o quê? A nossa inclinação para o pecado. Porque se a gente não guarda os mandamentos do Eterno, se nós não alimentamos o nosso espiritual guardando os mandamentos do Eterno, se a gente não alimenta o espiritual, a inclinação espiritual, a boa inclinação do espírito, obviamente a inclinação da carne vai ser alimentada, e aquele que se alimentar mais é o que vai vencer a luta. Se a nossa inclinação da carne, que os nossos sábios chamam de animal selvagem,
ou seja, na interpretação cabalística que os sábios dizem que este animal selvagem que devorará os vossos filhos é a nossa inclinação pecaminosa. Porque dentro de nós, todos nós temos dentro de nós um animal selvagem. E esse animal selvagem que está dentro de nós deve ser contido, preso. E como que nós prendemos esse animal selvagem, a nossa carne, que milita contra o Espírito e que quer desobedecer a Deus? Como que nós vamos prender esse animal selvagem dentro de nós? Guardando os hukim, os mandamentos do Eterno. Se nós não alimentar o nosso espiritual com os mandamentos do Eterno, o animal selvagem te devorará. Que é o que? A inclinação da carne, o pecado vai consumir. Inclusive, lá em Bereshit, no Gênesis, quando o Eterno fala a Caim, eis que o pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. Ou seja, dominar o que? O animal selvagem que está dentro de ti, Caim. E a expressão no hebraico ali, está dizendo que o pecado está à porta, e a expressão que aparece ali traz o sentido que está pronto para te devorar. O pecado está, porque a pessoa que vive no pecado, ela é consumida, ela é devorada pelo pecado, e é isso que os nossos sábios dizem, o animal selvagem te devorará. Interessante isso, que nós venhamos conter este animal selvagem dentro de nós, e escolher todos os dias, como foi dito aqui antes, em fazer a vontade de Hashem. Yeshua, quando estava no Gethsemane, que nós chamamos em língua hebraica o lugar da prensa do óleo, Getsemane, assim conhecido, Yeshua também teve uma escolha. Ele diz, né, a carne, seu lado humano, com medo, a ponto de soar, transpirar gotas de sangue, disse, se for possível, afasta de mim esse cálice. A carne não quer fazer a vontade de Hashem, mas logo a parte espiritual de Yeshua diz o quê? Não, porém, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, todos os dias nós passamos pelo Getsemane, aonde nós temos que fazer uma escolha entre fazer a vontade da carne, desobedecendo a Deus, ou dizer não, porém, se renunciar e dizer, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, e que nós todos os dias venhamos escolher em fazer a vontade de Hashem. 5 minutos para encerrar. As árvores não darão o seu fruto, não haverá fruto, a terra não produzirá o fruto para quem desobedecer os mandamentos do Eterno. E o que a terra precisa para produzir o seu fruto? Chuva. Se não chover, não tem alimento. Para quem desobedecer a lei de Deus, não haverá chuva, e aí a terra não vai produzir o seu alimento. E é nesse contexto que nós inserimos o acontecimento de Elias e Acabe. Lembra que nós ministramos aqui, que Elias veio de segundo a minha palavra não vai chover? Por que Elias toma aquele posicionamento? Porque Acabe estava desviado dos mandamentos do Eterno. Acabe estava servindo a Baal, e Elias então é levantado por Hashem, ele se coloca na condição de quê? De um shofet, de um juiz, pensou o quê? Não, se está desviado do Eterno, então eu vou chegar lá. Elias foi respaldado pela Torá. O que Elias pensou? A Torá do Eterno diz para aqueles que desobedecem, que se afastam dos mandamentos do Eterno, não vai chover, não vai produzir o campo não vai produzir o fruto. Então, seguinte, eu vou chegar lá e vou dar o ultimato para Acabe. Olha o profeta. O profeta, ele nunca contradiz a Torá. O profeta que é profeta, ele sempre vai a favor da lei de Deus. Ele chega diante de Acabe e diz o que? Segundo a minha palavra não vai chover. Interessante isso, né? Eliahu, ele age respaldado por este texto da Torá. E tem as 3, né? Obedecer a Deus traz bênçãos, desobedecer traz maldições. Mas qual é o verdadeiro sentido? O que nós devemos ter no nosso coração para obedecer a Deus? Temos que estar focado nas bênçãos do Eterno? Não, eu vou obedecer porque o Eterno promete bênçãos. Não é esse a verdadeira essência que deve estar dentro de nós. Nós não devemos estar focado nas bênçãos do Eterno, nós devemos estar focado no abençoador e não na bênção.
Porque senão nós estaríamos barganhando com o Eterno. Eu vou abençoar, eu vou obedecer e o Eterno vai me abençoar. Não é isso que tem que estar no nosso coração. A bênção, ela é consequência de algo e não o foco. O foco deve ser o quê? Agradar ao Eterno. Eu faço isso porque eu te amo. Hã? Porque tem gente, hoje em dia tem um movimento e os arrímos irmãos sabem que existe um movimento que as pessoas estão valorizando mais as bênçãos do que o próprio Eterno. As pessoas vão no culto, vão nas reuniões, movida por um sentimento: receber vitória, receber casa, receber carro. Eu vou lá receber uma propriedade, eu quero uma profecia que me agrade, algo que eu vou receber. O Eterno vai fazer, você vai virar um empresário. Não, isso é bênção de Deus. Eu não posso ser hipócrita, tudo isso é maravilhoso, mas não pode ser o nosso foco. E a geração de hoje está focada nisso e não no abençoador. Lembra de Moshe Rabbeinu, Moisés está no Monte Sinai aqui falando com Hashem. Hashem fala assim: Moisés, eu tenho uma notícia para te dar. Fala, Hashem, o que houve? A terra está ali, tem fruta no pé, água cristalina. Os espias, quando vieram, lembra? Trouxe um cacho de uva gigante, tiveram que botar uma vara no meio, 2 homens atiraram nos pés de Moisés. Olha o que tem na terra, Moisés. Tem pasto verdejante e a terra que emana leite e mel. E o Eterno fala para Moshe Rabbeinu: está tudo ali, Moisés, está tudo ali. Porém tem um detalhe: a minha presença não vai contigo, não vai com vocês. Eu vou enviar um anjo que vai adiante de vós. Quando o Eterno fala isso para Moshe: Moshe, a bênção está ali, mas eu não vou. Isso aqui que Moshe fala para o Eterno: me desculpe, Eterno, mas eu não conheço o caminho do anjo que o Senhor falou que há de enviar comigo. Se eu achei graça aos teus olhos, não nos faça subir deste lugar se a tua presença não for conosco. Sabe por quê? Moshe Rabbeinu é alguém que busca a Deus não por aquilo que o Eterno tem para dar, mas é alguém que valoriza mais a presença, a Shekhinah, do que a bênção a própria bênção. Qual é a motivação dos nossos corações para buscar o Eterno? E para encerrar, Yeshua, vou dar um exemplo na Brit Hadashah também. Yeshua está lá, com seus discípulos fazendo a obra de Hashem, do Eterno, e aí tem aquele povo que seguia o Yeshua. E uma coisa é discípulo, outra coisa é seguidor. Discípulo e seguidor são coisas diferentes. A Bíblia vai dizer que muitos seguiam Yeshua, mas esses muitos não seguiam Yeshua por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele fazia. Yeshua chega um povo e diz para o mestre: mestre, faz quanto tempo que o senhor está aqui? Nós estamos indo de cidade em cidade atrás do senhor. Deixa eu olhar aqui a referência, João 6:26. O senhor faz dias que nós estamos atrás do senhor, mestre. Aí Yeshua olha para eles e diz: vós me buscais não pelas obras que tenho feito, mas pelo pão que vocês comeram a fartar. Ou seja, vocês estão me buscando pelo peixe, vocês estão me buscando pelo pão que eu multipliquei. Vocês me seguem pelas coisas materiais, vocês não me seguem por aquilo que eu sou. Yeshua vai dizer: porque a verdadeira comida e a verdadeira bebida, o que ele diz? É o meu corpo e o meu sangue. Claro, trazendo um conceito mais cabalístico, porque canibalismo é proibido pela Torá, beber sangue é proibido pela Torá, então obviamente aquilo ali é simbólico, não é literal. Eu já vi gente na hora de tomar o cálice da Seudat HaMashiach, eles dizem: não, aqui é o sangue, este é o sangue. Tem movimentos que acreditam na transubstanciação do fruto da vide. Eles dizem que depois da oração se torna o sangue. Não, agora é o sangue, você vai tomar o sangue. Isso é errado. A Torá proíbe beber sangue. O fruto da vide, ele simboliza, ele não é. Cuidado, o pão também não é a carne, o pão representa.
Yeshua fala para eles: vocês me buscam não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu tenho a oferecer. E graças a Deus isso não acontece nos dias de hoje, né, irmãos? Isso acontece muito. As pessoas buscam a Deus por aquilo que Ele tem para dar e não por aquilo que Ele é. Baal Shem Tov, um grande rabino, diz: o que importa não é a quantidade dos mandamentos obedecidos, mas sim a qualidade, pois não adianta obedecer obrigado, e sim com amor, pois Hashem vê o que? A kavaná é a intenção. Porque tem gente que diz assim: não, ninguém consegue guardar todos os mandamentos, eu não vou. Então, agora, porque ninguém consegue guardar todos, a gente não tem que guardar nenhum? Não, nós vamos nos esforçando, obedecendo a Deus dentro das nossas limitações, e o Eterno vai entender o que? Vai olhar as intenções dos nossos corações. O apóstolo Paulo diz: segundo o homem interior, eu tenho prazer na Torá, na lei de Hashem. Abacuque, para encerrar, eu encerro com esse passuque aqui. Abacuque 3,17. Ele é alguém que busca Hashem não pelas bênçãos, mas por aquilo que Hashem é. E ele diz o quê? O que o Eterno promete para os obedientes? Prosperidade, a terra vai dar o fruto, vai haver chuva, é ou não é? Mas Abacuque, claro que isso tudo é bom, mas Abacuque busca Deus não por aquilo que ele dá, mas por aquilo que Hashem é. Abacuque 3,17, ele vai dizer: ainda que a videira não floresça, ainda que o produto da vide, minta, ainda que não haja vaca nos currais, não haja gado nos currais. Você conhece o versículo? Ainda, como é que é? Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o foco não é a bênção. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é bênção. Hashem diz: se vocês permanecerem, essas coisas sobrevirão. Mas que o nosso foco venha a ser o quê? Buscar ao Eterno, obedecer os seus mandamentos, para o quê? Agradar o coração de Hashem, e não pelo nosso próprio benefício. As bênçãos são a consequência. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma tefilá, uma oração.